Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa continuação, ao nosso curso de introdução à vida espiritual, com uma breve oração invocando a Virgem Maria, pedindo o auxílio para esse momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos unidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já estamos fazendo as nossas reflexões, então na semana passada, vínhamos falando sobre várias coisas, falávamos semana passada sobre o dom do batismo, que realmente nos insere na vida em Deus. E hoje nós vamos começar a dar início a uma reflexão sobre a forma de alcançarmos essa vivência da plenitude do nosso chamado batismal. Então, o tema dessa aula de hoje, dessa reflexão de hoje, é o caminho de perfeição. Então, para que a gente possa realmente entender como alcançar. Jesus Cristo, em determinado momento, no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, versículo 48, ele vai dizer aos seus discípulos: sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Por que Jesus Cristo ele fala isso? Ele fala porque justamente ele nunca poderia pedir alguma coisa a nós que não fosse aquilo que era próprio da nossa essência, da nossa natureza, que é a perfeição, porque assim nós fomos criados e naturalmente nós precisamos tomar essa consciência que nós precisamos ir caminhando, porque o pecado desordenou a nossa condição, como também falávamos na semana passada. Mas a vida em Cristo vai como que restaurando aquela condição de imagem e semelhança, e Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, ele vai nos introduzindo a esse aperfeiçoamento. Quando Jesus Cristo fala, sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, ele sabe muito bem que nessa terra nós não seremos perfeitos como Deus é perfeito. Mas ele nos pede isso por quê? Porque essa é a nossa essência. É isso que nós precisamos restaurar na nossa vida, essa condição de perfeição de imagem e semelhança. Mas isso nós temos toda uma vida para que a gente possa alcançar esse estado de aperfeiçoamento. Por isso que é importantíssimo acolhermos esse caminho de perfeição do próprio Cristo, porque Ele é o caminho. Então, naturalmente, a vida dele é aquilo que é necessário para que a gente possa realmente alcançar aquilo que nós chamamos de santidade. E, naturalmente, essa santidade ela se dá pela imitação de Cristo. E hoje nós vamos percebendo como que essa santidade ela vai se dando na nossa vida. Esse meio de aperfeiçoamento vai acontecendo na nossa vida para que a gente possa alcançar realmente essa grande graça da união com Deus e, naturalmente, da plenitude do nosso próprio ser, daquilo para o qual nós fomos criados. Então, primeiramente, nós vamos refletir sobre o caminho de perfeição. E o que é esse caminho de perfeição? A igreja e os santos também, vários santos falaram sobre isso, eles já nos deram umas indicações. E tem um documento, a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, vai nos alertar sobre a questão da vocação. E, naturalmente, essa vocação, a vocação universal, que a igreja vai entender como esse chamado à perfeição, esse chamado à santidade, esse caminho que o próprio Cristo vem aqui nessa terra nos ensinar para alcançarmos a plenitude do nosso ser. Essa é a vocação universal. Vocação universal porque a vocação de toda a humanidade é a santidade, essa perfeição, aquilo que realmente, essa elevação da imagem e semelhança que foi impressa em nós, que o pecado foi desordenando. Então, a primeira coisa nós precisamos tomar consciência disso, essa vocação universal. Então, a vocação universal que nós precisamos entender é
é a santidade. Mas nós precisamos entender o que é a santidade também, porque muitas vezes, muita gente fala, né, ou então quando a gente vai ler, né, a vida dos santos, a gente acha que o santo é aquele certinho. Na verdade, o santo não é aquele certinho. Se nós olharmos na vida dos santos, nós vamos perceber muito presente isso na vida deles, né? Quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles se aproximavam da perfeição, muito mais eles se percebiam imperfeitos. Então, assim, ser santo não é ser certinho, não é ser, não é ser todo perfeito, né? Fazer as coisas numa perfeição. É claro que isso nós estamos alcançando, mas a santidade, né, que é esse caminho que nós precisamos aprender a fazer, é essa capacidade de tomar consciência de si. E é claro, tomar consciência não só de si, daquilo que é a nossa identidade, da nossa própria essência, mas também é tomar consciência, né, daquilo que é o nosso dever, daquilo que é a nossa função, a nossa missão nessa terra. Por isso que, para que a gente possa aprender a viver a santidade, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o amor de Deus, porque Deus criou tudo no seu infinito amor, né, como manifestação do seu amor, e criou o homem, deu ao ser humano a sua imagem, a sua semelhança, por amor ao homem, né, essa criatura que era capaz de correspondê-lo, né, na mesma altura de imagem e semelhança, né, porque não seria nunca Deus, mas recebeu dons, né, e atributos do próprio Deus, e aí nós vamos percebendo, né, como que o próprio Deus ele vai, né, nos inserindo, nos chamando a esse caminho com Ele. E aí nós precisamos entender, né, a santidade nada mais é do que essa capacidade de viver e de manifestar o amor de Deus. Esse amor de Deus, né, que se manifesta de três formas diferentes, né, como nós vemos lá no mandamento, né, que na antiguidade já é falado, né? Aquele que é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, né? Então nós precisamos, né, para viver na santidade, nós precisamos aprender isso, né? A amar, né, de todo nosso coração, todo entendimento e toda força. E isso tem a ver com o que, né? Amar de todo o nosso coração, de todo o coração tem a ver com o que, né? Tem a ver com, essas três coisas têm a ver com as faculdades da alma, né? A memória, razão e vontade, né? Então amar a Deus de todo o coração tem a ver com a memória. Por que a memória? Porque tudo aquilo que nós amamos de coração, debaixo do nosso coração, nós trazemos sempre na nossa lembrança, sempre na nossa memória, né? E naturalmente, né? É claro que a memória ela se esmiuça em outras realidades também, mas aqui, né, vamos pegar só algumas coisas, porque senão a gente passa o tempo inteiro refletindo só sobre isso. Depois, o entendimento, né? Amar a Deus de toda razão, né, de toda consciência. Então é importante, né? Não basta só a gente ter atos de amor, ter atos ali, né, de bondade para o nosso próximo, sem ter consciência do que nós estamos fazendo, né? Então assim, nós precisamos ter, porque o ser humano ele tem a razão, né? Ele tem essa capacidade racional. Os animais não, os animais eles alcançam o seu bem supremo por instinto, porque já foi impresso. Eles não têm a razão e já foi impresso em cada ser vivo, né, que não é racional, ali um instinto que o inclina à realização da sua própria plenitude. O ser humano não tem isso, né? O ser humano ele foi dotado de razão para quê, né? Para que ele possa aprender a escolher o bem. E nós precisamos entender isso, né? Quando o ser humano lá peca, né, se torna conhecedor do bem e do mal, o ser humano ele se colocou entre essas duas realidades, né? O bem e o mal, né? O bem, que é aquilo que é o coerente, aquilo que vai nos elevar à plenitude espiritual, e o mal, que de certa forma, né, é um bem próprio, né? Porque naturalmente, né, esse mal é o que, né? Quando nós nos fechamos em nós mesmos e buscamos o bem só para nós mesmos, então isso vai se tornando um mal, porque humanamente falando, racionalmente falando, ninguém busca o mal.
todo mundo busca o bem. E muitas vezes, quando nós buscamos muito bem próprio, naturalmente, esse bem próprio ele vai se tornando o quê? Um mal para o nosso próximo e também um mal, muitas vezes, para a gente mesmo. Então, a gente precisa tomar essa consciência. E força, né, que tem a ver com a faculdade da vontade. Então, é importante, né, para que a gente possa entender, né, o próprio Deus, ele nos propõe a amar de todo o nosso ser, né? Não basta só dizer, né, que a gente ama alguém, assim, né, falar da boca para fora. A gente tem que amar de toda a força também, com atitudes de amor. Não basta a gente dizer, né, fazer coisas boas, se a gente tem, infelizmente, uma má intenção diante dessas coisas. A gente pode fazer muita coisa boa para os outros, mas fazendo as coisas boas, desejando algo em troca. Então, a gente não tem uma reta razão, a gente não está amando de todo o nosso entendimento, né, que é esse amar com generosidade. E, é claro, né, a gente pode fazer muita coisa para um montão de gente, a gente pode fazer muita coisa boa, infelizmente, né, não está fazendo nada de coração, mas sim de obrigação. E isso também, né, vai como que sugando todos os méritos daquelas nossas boas atitudes, dos nossos bons atos nessa terra. Por isso que quando nós vemos, né, lá, né, naquele jovem rico, né, quando ele vai perguntar a Jesus, né, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida, né, ganhar a vida eterna? Jesus Cristo vai elencar para ele os mandamentos, né, vai falar que, ó, faça isso, 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 e ele vai dizendo, eu faço isso desde da minha infância, da minha juventude lá, né? E o que vai acontecer é o que, né? Jesus Cristo vai falar para ele, né? Então só te falta uma coisa, né? Que é vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue, né? Aquele jovem, ele não quis seguir, né? Ele saiu triste, né? Porque tinha muitos bens, era apegado às coisas materiais. Então isso quer dizer o quê? Porque na verdade aquele desejo dele de vida eterna não estava brotando do coração. De repente estava brotando da razão, né? Ele sabia pela fé dele, por aquilo que ele aprendeu dos antepassados e talvez daqueles que o conduziram na fé, né? Aprendeu que era necessário buscar o reino dos céus, mas ele não estava buscando o reino do céu de coração. Ele estava buscando porque alguém falou para ele que era importante, só de razão. E também nada aconteceu na vida dele. Diz o texto que ele saiu triste, né? Porque tinha muitos bens, porque foi incapaz de se desapegar. E nós vamos percebendo, né, como que Cristo, na sua vida, ele vai nos ensinando essas formas aí de desapego e essas formas de amar concretamente. Por isso que é essencial na nossa vida aprendermos a amar para realizar essa vocação universal, porque a gente só consegue realizar, né, na nossa vida a vocação particular, que a gente vai falar também hoje, né, quando primeiro a gente já foi iniciado nessa vocação universal. Senão a gente vai percebendo que a vocação particular ela não se torna capacidade de amar, mas ela se torna capacidade de, ali, né, às vezes, de sugar, né, o nosso próximo, e sugar as circunstâncias da nossa vida. E isso gera um grande problema na nossa vida, principalmente nas relações, né, na relação com o nosso próximo, tanto de amizade, quanto também a relação familiar, né, relação entre homem e mulher, e assim muitas relações elas vão como que minguando por falta de capacidade de amar, né, que é assim, amar a Deus, amar de todo o coração, de todo entendimento e de toda força. E o mandamento é amar a Deus assim, mas também amar o próximo como a nós mesmos. Por isso que é importante também aprendermos a amar o próximo dessas três formas, né? De todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E esse é o caminho, né, de santidade, o caminho de perfeição que o próprio Cristo ele vai nos inserindo. Por isso que é importante, né, diante da nossa vida, ter algumas atitudes importantes, que é o que, né? Para com o amor a si mesmo, né? Por quê, né? Porque a gente vê lá no mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se primeiro a gente não aprende a nos amar,
dificilmente a gente vai conseguir amar o nosso próximo, porque a gente vai amar o nosso próximo segundo o amor que nós temos para com nós mesmos. Então a gente tem que entender bem isso, né? E qual que é a forma perfeita de amar a si mesmo, né? A forma perfeita de amar a si mesmo é aquilo que nós vimos lá nas últimas aulas, né? Esse amor a si mesmo, né? Ele se dá o quê, né? Por aquilo que nós víamos lá nas últimas aulas, que é, né, o caminho, a verdade e a vida. Que caminho, né? Nós amamos a nós mesmos quando, primeiro, assim, quando nós concebemos que nós precisamos de salvação. Então, qual é o caminho para alcançar a salvação? É Cristo. Então, nós precisamos aprender a seguir a Cristo. E seguir significa o quê? Significa também morrer para a nossa vontade, para os nossos projetos, para os nossos caminhos, para aderir o caminho de outro. Isso nós vimos lá nas últimas aulas lá. Depois, a verdade. Permanecer. Permanecer na verdade. É importantíssimo a gente aprender a permanecer na verdade. Não é fácil, mas nós precisamos ir buscando, né, essa coerência na nossa vida, esse permanecer diante, né, dessas dificuldades que nós temos, né, que o mundo mesmo vai, né, ali nos tentando e tentando fazer com que a gente desista, né, daquilo que é assim, o nosso caminho nessa terra, esse caminho de santidade. Então, primeiro, seguir a Cristo, mudar o nosso caminho para entrar no seguimento de Cristo, no caminho de Cristo. Depois, permanecer em Cristo, permanecer na verdade. E por último, né, nós precisamos, né, realmente viver a vida de Cristo. Aprender a viver a vida de Cristo. Nós nos amamos quando nós aprendemos a fazer isso, né? Seguir a Cristo, que é caminho, permanecer em Cristo, que é a verdade, e viver em Cristo, né, que é a vida plena, essa vida eterna começada nessa terra. Aí nós vamos como que percebendo, porque a partir disso aqui a gente consegue, né, uma coisa essencial, que é, né, que tem a ver com o amor ao próximo, né? Amar ao próximo. Nós conseguimos amar o próximo quando nós primeiro, né, entendemos, né, que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, da nossa força. Depois nós conseguimos, né, amar a nós mesmos, buscando a nossa salvação, o reino dos céus, e ali, né, seguindo a Cristo, permanecendo na verdade e vivendo a vida de Cristo, para que a gente possa amar o próximo, né, realmente, né, e como que a gente ama o próximo, né? Amar o próximo é reconhecer no próximo, naquele que está no nosso lado, diante de nós, né, reconhecer a imagem e semelhança de Cristo nele. Então, a gente ama o nosso próximo assim, né? Porque quando a gente consegue perceber Cristo no nosso irmão, esse que é a dignidade de Cristo no nosso irmão, a semelhança, né, a capacidade, né, aquilo que é a capacidade de santidade do nosso irmão, né? Talvez ele não seja santo, né, santinho, né, mas todo ser humano ele tem essa capacidade de alcançar essa plenitude, porque Deus já imprimiu isso no nosso interior e Cristo ele vem ao nosso encontro para nos mostrar o caminho certo. Então, quando nós aprendemos a perceber no nosso irmão essa imagem, essa semelhança de Cristo, o próprio Cristo, em vários momentos no Evangelho, ele fala isso, né? Quando fizerdes a um desses meus pequeninos, é a mim que está fazendo. Quando ele envia os discípulos em missão, ele vai dizer, né? Se alguém vos der, né, um copo de água sequer, né, estará dando a quem vos enviou, né? Estará dando a ele mesmo. Então nós vamos percebendo, né, como que Jesus Cristo, ele nos chama a essa intimidade,
a reconhecê-lo no nosso próximo. Como dizia anteriormente nas aulas, né, nós fomos, né, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. São Paulo, na carta aos Colossenses, vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Logo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E se todo o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Cristo, né, recebeu esses atributos, né, nós precisamos aprender a reconhecer em cada ser humano isso, né, a imagem e semelhança. E quando nós reconhecemos isso, nós conseguimos perceber a presença de Cristo no nosso irmão. Então, isso é essencial. Isso é a capacidade de realmente amar o nosso próximo, né? Mas isso a gente só consegue a partir de todo aquele trabalho que nós havíamos refletido anteriormente. Porque a partir disso, o que acontece na nossa vida, essa vocação universal, né, ela vai nos direcionando e ela começa a gerar pequenos efeitos na nossa vida. Quais são esses efeitos? Né? 3 efeitos essenciais que essa primeira vivência, né, da vocação universal vai como que manifestando na nossa vida. Né? 3 coisas essenciais que nós vamos discernir, vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Né? A primeira coisa que essa capacidade, né, de amar gera no nosso interior é felicidade. Felicidade. Por quê? Porque todo ser humano ele busca ser feliz. Então, quando a gente realiza no nosso interior aquilo para o qual nós fomos criados, corresponder ao amor, nós sim alcançamos nessa capacidade de estarmos felizes, de ser felizes. Depois da felicidade, essa capacidade de amar, né, essa santidade, essa vocação universal, ela gera um segundo efeito na nossa vida, que é aquilo que nós chamamos de realização. Realização, né? Como nós ali, né, realmente estamos, né, praticando esse amor, nós nos sentimos realizados. Por quê? Porque a gente consegue participar da felicidade de Deus, a gente consegue realmente ir alcançando a plenitude, a gente vai preenchendo o vazio do nosso interior, né, com Deus, né, que realmente nós encontramos no nosso próximo, Deus que nós encontramos na nossa vida de oração, Deus que nós encontramos na nossa própria pessoa, no nosso próprio interior. Depois, né, nós temos, né, um terceiro efeito, que é a paz interior, que é essencial também, né, para a nossa vida, né? Porque a paz interior, ela faz o quê? Né? Ela nos permite com que a gente persevere e, é claro, né, permaneça em Cristo, independente das tribulações que nos atacam, que vêm ao nosso encontro. Né? Porque tribulações teremos a nossa vida inteira. E por isso nós precisamos, né, realmente, né, aprender a viver na santidade, porque somente vivendo a santidade, buscando a santidade, nós conseguimos, né, alcançar esses efeitos na nossa vida. E aí nós começamos, né, realmente, né, perceber na nossa vida um sentido diferente. E aí nós vamos entrando, né, na outra realidade, na outra parte da reflexão que a gente vai fazer hoje, né, que é sobre a vocação particular. Né? Então, para que a gente possa, né, realmente, né, passar, né, para a outra parte, né, a reflexão sobre a vocação particular, nós precisamos, né, ir nos adentrando, né, nessa reflexão, né, sobre o amor a Deus, o amor ao próximo e essa capacidade de nos amar, né? Não no amor desordenado, buscando só o que nós queremos, fazer nossa própria vontade, não é isso, mas é realmente, né, essa capacidade de se doar, né, de sair de si para estar, né, para ir ao encontro do nosso próximo. Lembrando sempre que a medida do nosso amor a Deus vai ser sempre reflexo da medida do nosso amor ao próximo. São João mesmo, na primeira carta, ele vai dizer isso, né? Ele vai falar, né, que quem diz que ama a Deus, que não vê e não ama o seu próximo, né,
diz que não ama o seu próximo, que vê, ele vai dizer que é um mentiroso, né? Que realmente não ama Deus, né? Porque Deus se manifesta no nosso próximo, ele vem ao nosso encontro através do nosso próximo. E isso nós precisamos ir aprendendo, né, cada vez mais a exercitar na nossa vida. Quando nós falamos de vocação particular, nós precisamos entender algumas coisas específicas. Por quê, né? Entenda que tudo isso é o caminho de perfeição, porque é o meio que Deus nos dá nessa terra, nessa vida, para que a gente possa perseverar, amadurecer, crescer e alcançar essa maturidade, que maturidade, aqui quando a gente fala de maturidade, a gente está falando de santidade, né? Desses estados de perfeição, para que assim a gente possa alcançar o céu. Então, essa vocação particular é importante porque muitas vezes a gente tem uma grande confusão, principalmente diante daquilo que é uma reflexão, às vezes até da sociedade, né? Por quê? Porque às vezes quando se fala de vocação, pensa-se logo em ser padre ou ser freira e não se olha aquilo que é um âmbito muito mais abrangente, né? Do chamado vocacional, né? A palavra vocação, né, vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Então, assim, olha só, todo ser humano, ele tem um chamado. Todo ser humano, ele foi chamado à santidade e tem um chamado particular. Aquilo que a gente pode dizer, né, uma função particular nessa terra, nesse tempo. Que essa função particular, realidades importantes, né? Aquilo que é, né, a primeira, a vida solteira, né, de consagrado, um religioso, por exemplo, que se consagra a Deus, né, uma religiosa. Depois nós temos aqueles que não abraçaram uma consagração específica, mas tem essa vocação de celibatários. E tem que realmente, né, acolher, né, essa capacidade, né, de alteridade, né, mas não uma vida de casado. Então a gente tem esse meio termo aí, né, entre os solteiros, a vida consagrada, e os casados, né, que são chamados a uma vida comum com o seu próximo. Os celibatários, eles são chamados a uma vida, né, que muitas vezes a gente olha e vê assim, uma vida solitária, e na verdade não é uma vida solitária, é uma vida de intimidade com Deus, porque todo estado de vida, ele nos propõe o quê? Nos propõe isso, né? Uma intimidade com Deus, uma intimidade com Deus a partir de uma vocação específica, né? Todos esses aqui, né? Tanto os consagrados, quanto os celibatários, quanto os casados, eles são chamados primeiramente a isso, né? Porque Deus precisa ser vínculo e fim de todas as coisas, né? Como lá, né, os saduceus, num certo momento, vão criticar a Jesus Cristo, né? E vão contar uma pequena historinha de uma mulher que casou com os 7 irmãos e no final, né, eles já não criam mais na ressurreição. Então eles vão perguntar, né, a Jesus Cristo, e na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Jesus Cristo dá um ensinamento muito importante, ele vai dizer a seguinte coisa, né? Na ressurreição, os homens não se casam e as mulheres não se dão em casamento, mas eles serão como anjos. Isso quer dizer o quê? Porque eles realizarão o que os anjos realizam já no céu. Então isso é importantíssimo, né, que a gente possa entender, né, porque se aqui nessa terra, né, eu costumo dizer que essa terra, nós estamos aqui, né, como que aprendendo, né, fazendo uma grande faculdade, né, é um momento, um período de aprendizado, para que a gente possa chegar no fim dessa vida e ganhar, né, podemos dizer assim, o diploma, né, que nos torna aptos a uma vida celeste, né? Nós precisamos aprender isso, e por isso nós precisamos já realizar nessa terra aquele que um dia nós faremos no céu. Por isso que nós precisamos perceber, né, essa hierarquia de valores na nossa vida, né? Na vida conjugal, se não há o amor a Deus primeiro, nunca haverá o amor ao próximo, porque Deus precisa ser vínculo de unidade para esse casal. Assim também, né, na vida consagrada, assim também na vida celibatária, nós precisamos ter essa consciência, senão, naturalmente, nós vamos adentrando nos estados de vida só para buscar o nosso bem. E, na verdade, vocação, esse chamado de Deus para a nossa vida, não é para buscar o nosso próprio bem, é para sermos felizes,
é para que a gente possa realmente alcançar a nossa felicidade, mas nós sabemos muito bem que a nossa felicidade nós só alcançamos na medida em que nós conseguimos fazer o outro feliz. Então, é uma capacidade de correspondência sempre, né? O amor é isso, né? Essa correspondência que nós damos, né, a Deus, que nos amou primeiro, como diz São João, né? Nós não amamos, né? Foi Deus que nos amou primeiro, né? E nós só correspondemos a esse amor. Assim também nós precisamos aprender, né, no nosso estado de vida, primeiro amar a Deus, depois amar, né, aquilo que é próprio do nosso estado, né, se é, né, os casados, né, o que é o mais importante para o estado de vida deles, né, é a vida matrimonial, né? Depois vem a vida familiar, né, depois quando vem os filhos, a educação dos filhos, né, se comprometer para com essas coisas. Isso é corresponder ao amor de Deus, né, diante daquilo que é a própria vocação. Assim também o consagrado, assim também o celibatário, né, que vai ali, né, ele se vê e se reconhece bem, né, vivendo sozinho, e se vê assim, né, não consegue se ver vivendo com uma outra pessoa. Mas, assim, né, às vezes a gente tem um grande preconceito para com essa vida. Né? Por quê? Porque é diante daquilo que é, né, aquilo que a própria sociedade, né, prega, né, se fala assim, né, se não casou, vai ser padre ou freira. E se não vai ser padre ou freira, tem que casar. E na verdade nem sempre. Né? Às vezes a pessoa tem uma vocação celibatária e precisa, né, realmente acolher nessa vocação, porque é isso que vai fazer ela feliz. Né? Por exemplo, às vezes tem gente que, por esses maus entendimentos, acaba abraçando alguma vocação, às vezes não a matrimonial, mas às vezes até abraçando a vocação consagrada, achando que, bem, eu não me vejo casado, então eu tenho que ser consagrado, abraçar algum tipo de consagração. E, na verdade, nem sempre, né? Então, a gente precisa entender isso, né? E aí, o que acontece? Né? Às vezes, as pessoas, elas entram na vocação, entram no estado de vida, buscando o seu próprio bem, e não conseguem fazer o outro feliz, tanto na vida matrimonial, quanto na vida celibatária, quanto na vida, né, consagrada. Nós precisamos ter, né, essa consciência. Depois, uma coisa também muito importante, né, que nós precisamos entender diante da vocação particular, lá quando a gente falava lá atrás do carisma, né, que é esse dom de serviço para com o nosso próximo, né, da vocação particular, né, a segunda coisa que nós precisamos refletir é a missão. Então a missão está unida estritamente ao estado de vida, né? Porque a gente precisa entender bem isso. Entenda, né? Por exemplo, se a pessoa ela tem a vocação matrimonial, eu entendo uma coisa, Deus nunca vai dar uma vocação ou uma missão que ele não consiga realizar diante do seu próprio estado de vida. Existem exceções, porque pode existir sim exceções pelas circunstâncias da necessidade da evangelização e, é claro, né, daquilo que é, né, a obra de salvação de Deus. Existem as exceções, porque Deus pode fazer isso, mas comumente Deus, quando suscita, né, uma missão, é sempre vinculado ao estado de vida da pessoa. Deus nunca vai pedir por um casado, né, um homem ou então uma mulher, né, que tem a sua família, abandonar a sua família para sair para evangelizar, né? Porque a primeira missão que ele tem é cuidar da sua família. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas usam uma missão ou inventam um chamado para fugir daquilo que é o essencial da sua vida. Isso também é um outro problema que a gente vê muito, né, nessa dificuldade de entendimento da própria vocação. Nós precisamos ter esse grande cuidado, né? Então, para que a gente possa entender, né, um pouco mais aprofundadamente, né, essa questão da missão, né, como nós falávamos, né, a missão ela tem a ver com um carisma, tem a ver com o carisma, né, que é um dom particular que a pessoa tem, que ela, né, através do estado de vida dela, ou da vida celibatária, ou da vida matrimonial, ou da vida consagrada, ela vai colocar em prática e vai servir o seu próximo
através desse estado de vida, né? Esse estado de vida que ela vai se encontrar. Então, naturalmente, né, toda missão, ela está, como dizia, vinculado ao estado de vida. E toda missão, ela tem a ver, né, com aquilo que a gente falava anteriormente, né, com o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Então, é importantíssimo a gente reconhecer isso, né? A primeira coisa que a missão, né, a gente pode dizer que ela realiza essa capacidade de amor a Deus, né? Por quê? Né? Porque, naturalmente, diante desses estados de vida, diante da missão que nós recebemos, Deus, Ele precisa estar sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, diante da missão que Ele mesmo suscita. Então, assim, Deus sempre está em primeiro lugar, porque é Ele que realiza todas as coisas. Então, se Ele não está em primeiro lugar, naturalmente não é Ele que vai realizar a obra de evangelização. E se não é Ele que realiza a obra de evangelização, vai ser a nossa própria vontade. A nossa própria vontade só nos leva a nós mesmos, só atrai para nós mesmos e nunca atrai para Deus, nunca leva, né, o nosso próximo a uma intimidade com Deus, né? E faz com que esse próximo às vezes tenha até intimidade com nós mesmos. E isso é um grande problema que a gente tem também, né, diante daquilo que é a própria evangelização e, é claro, né, o próprio reconhecimento, né, e consciência, né, da própria vocação. A segunda coisa que a missão, ela e o carisma, né, estão estritamente ligados, né, à igreja. Então, quando a gente vê lá, né, São Paulo fala que todo dom é dado para a comunidade, é dado para a igreja. Então, se nós temos um carisma, se nós temos uma missão, essa missão, ela está vinculada à missão da igreja, num lugar particular. Nós precisamos tomar cuidado muito com isso. Existem muitos lugares, às vezes muitos movimentos, até pequenas comunidades, até congregações e N realidades que às vezes estão muito mais preocupados com a sua própria missão do que com a missão da igreja. Isso é um grande erro. Por quê? Né? Porque todos nós estamos leigos, consagrados ou casados ou em determinados estados de vida, todos nós estamos com o nosso pé em algum lugar. Ninguém vive no mundo da lua, ninguém vive voando por aí. Todo mundo está com o pé em algum lugar, todo mundo mora em algum lugar. E todo lugar é o que? Um território sagrado, porque é uma paróquia dentro de uma diocese. Então, se nós estamos dentro de uma paróquia, a gente precisa, né, aprender, né, a perceber que o nosso dom, o nosso carisma, ele está a serviço daquela comunidade específica, não de outra comunidade. Nós precisamos ter essa consciência. Por isso que o todo dom é para a igreja. E tem gente que usa o seu próprio dom para si mesmo e acaba que depois não vê aquilo dando fruto. Por quê? Porque não está contribuindo com a missão da igreja. Então isso é importante para a nossa vida, porque senão, se a gente quer, né, que as nossas obras deem fruto, a gente tem que aprender realmente a estar sempre unidos à igreja. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou unido ao bispo. Sim, você está unido ao bispo, mas o bispo ele confere autoridade a um pároco para que ele possa estar num território delimitado para que ele ali exerça uma missão, as funções do bispo, né? Por a autoridade do próprio bispo. Isso é essencial, porque quando nós obedecemos ao pároco, naturalmente nós estamos o que, né? Ali, né, pela obediência, nós estamos como que protegidos e abençoados segundo o estado de graça que aquele pároco ali tem para com aquele território. Quando nós não estamos em obediência com o pároco, o que acontece é que a nossa missão nunca dá fruto. E a gente começa a fazer muita coisa e nada leva ninguém ao céu. Só leva pessoas a pessoas. E não, tudo na igreja precisa levar a Deus. Por isso que toda missão precisa primeiro, né, exercer isso, o amor a Deus, depois o amor à igreja. E depois, né, nós precisamos, né, reconhecer essa missão particular, né, que é, né,
missão particular que é o carisma, né, de cada um de nós. E, por último, nós precisamos, né, reconhecer, né, que existem, diante daquilo que nós sabemos fazer, diante daquilo que Deus nos dá, né, como dom, como carisma sagrado, existem na igreja, existem outras missões. Outras missões. E essa é a grande dificuldade também, muitas vezes, né, desse reconhecimento, desse chamado vocacional, né, particular, né, diante de uma circunstância específica. Porque a pessoa vai dizer, isso eu não vou fazer, porque eu não tenho dom para isso. Não, e se Deus ele nos chama a algo, ele, nem que seja para realizar aquele algo, só aquilo ali, ele nos dá uma graça específica para realizar aquilo. E nós precisamos aprender a estar sempre abertos às outras missões que a igreja nos indica, né? Que Deus, através da igreja, ele vai nos indicando. Depois, né, a gente vai, né, cada vez mais aprofundando nessa grande experiência com Deus e, naturalmente, isso vai fazendo com que a gente cresça cada vez mais na confiança a Deus, na esperança do reino dos céus e na capacidade de caridade para com o nosso próximo, né? Uma terceira coisa, né, que tem a ver com aquilo que nós falávamos na semana passada, né, que é sobre, né, essa vocação batismal que todo cristão tem, né, que está vinculado, né, a gente pode dizer, né, que a vocação batismal ela une, né, a vocação universal e a vocação particular. Une essas duas realidades, né? Por quê, né? Porque naturalmente todo batizado é chamado à santidade e todo batizado chamado à santidade, ele recebe dons divinos, carismas para realizar a sua própria missão, para a sua própria felicidade, para aquilo, né, que é a sua própria realização e, é claro, né, para que possa ter paz interior. É por isso que, quando nós falamos de vocação batismal, quando falamos de vocação batismal, nós temos duas realidades específicas, né? A primeira, né, que é, né, a vocação batismal, ela é um chamado esponsal, como falávamos na última aula, né, na última reflexão que a gente fez na semana passada, e também, né, a gente precisa entender, né, como é uma vocação esponsal, onde nós estamos unidos a Cristo. Naturalmente, a nossa vida, né, a vida de todo batizado, é uma expressão, pode dizer, é uma expressão dos mistérios de Cristo. Dos mistérios de Cristo, né? Por exemplo, né, a vocação matrimonial, né? Nós sabemos, né, a igreja nos ensina que a vocação matrimonial é uma manifestação da unidade de Cristo e a igreja, né? Do esposo e da esposa. A igreja é a esposa de Cristo. Então nós vemos aí, né, como que a vocação matrimonial ela é uma manifestação desse mistério, né, dessa unidade de Cristo com a igreja. A vocação sacerdotal, né, é essa manifestação, né, desse ministério sacerdotal de Cristo, né, de sumo e eterno sacerdote. A vocação religiosa, né, essa vocação também de unidade, né, de ser esposas de Cristo também, né, a vocação religiosa de almas esposas de Cristo. Assim também, né, a vocação, né, celibatária também, né, que é essa vocação que manifesta esse mistério de Cristo, né, que ali foi sim, né, solteiro, né, celibatário e viveu, né, bem a sua vida, né, diante de todas aquelas circunstâncias, né, e diante da sua família, diante também, né, ali daquilo que era a sua própria vida pública, né? E nós vamos percebendo, né, como que a nossa vida é essa expressão dos mistérios de Cristo. Depois, a vocação batismal, né, ela também, né, manifesta o que, né, que é uma expressão da missão de Cristo. Então, todo batizado, ele é em essência um discípulo missionário. Por isso que nós estamos falando de caminho de perfeição, né? Porque o
caminho de discipulado, um caminho que nós precisamos. Então, nós somos discípulos e missionários, né? Esses que vão levar, né, o anúncio da Boa Nova, como no próprio final do Evangelho de São Mateus, o próprio Cristo vai dizer, né, ide a todo mundo, a todos os povos, anunciai a Boa Nova, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar e observar tudo aquilo que vos ordenei. Né? Então, olha só, um mandato missionário para todos nós, que nós recebemos do próprio Cristo. Então, para que a gente possa ter essa consciência, né? A nossa vida é essa expressão dos mistérios de Cristo e da missão de Cristo. Então, isso é essencial para a nossa vida. Isso em todos os estados, tanto o casado, quanto o celibatário, quanto o consagrado. Né? A vida é a expressão dos mistérios e da missão de Cristo. Então, continuando, né, a nossa reflexão, né, sobre o chamado, então a gente chega agora, né, a um ponto muito importante. Por quê? Né? Porque é outra coisa também, né, que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, né, esse chamado de Deus. O chamado de Deus na sua vida. E aí a gente pode ali, né, fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, né, por que não somos felizes no que fazemos? Né? Por que as pessoas às vezes não são felizes no que fazem? Porque muitas vezes, né, elas ali, né, elas colocam como meio aquilo que seria o fim da vida delas. Né? Por exemplo, né, hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas, quando vai fazer uma faculdade, né, elas escolhem lá, né, um emprego que, né, elas não escolhem um emprego por vocação. A maioria delas não, poucos fazem isso, né? A maioria escolhe o emprego porque o que vai dar mais, né, no fim do mês, né? E aí, naturalmente, a pessoa ela vai fazer aquele curso, ela vai se formar, ela pode até fazer bem aquele trabalho, porque aprendeu a fazer aquele trabalho, ela pode até fazer bem aquilo, mas ela não vai ser feliz naquilo. E aí, por isso que a gente vê, né, quantos aí, né, médicos, advogados e muitos outros aí, outras profissões que depois de trabalhar um tempo naquilo, desiste, joga tudo embora e vai viver, né, fazendo outras coisas, né? Por quê? Porque abraçaram um chamado que não era deles, né? Abraçaram uma coisa que não fazia parte da sua própria vida, não tinha a ver com aquilo que eram os questionamentos e o anseio do mais profundo do seu ser, do seu coração. É, né? Isso que a gente precisa também, né, refletir, né? E outra coisa também que é muito importante, né, que a gente vê, né, muita gente não é feliz no que faz, porque muitas vezes fica olhando para o outro, para o próximo, e queria muito, né, achando, né, só porque o outro, né, faz uma coisa que às vezes é legal, né, uma coisa que ele fica é importante também, né, para a comunidade, ou então, né, para uma associação, ou então para um trabalho, né, uma empresa, né, aí ele fica cobiçando a função do outro. E, na verdade, né, ele esquece daquilo que é a própria função dele naquele lugar. E quando nós esquecemos da nossa função, quando nós esquecemos do nosso, a gente pode dizer assim, da nossa utilidade, infelizmente, a gente começa a buscar muitas coisas e nada dessas coisas vai nos fazer feliz, vai nos realizar. E aí a gente perde a felicidade, a gente perde a realização, a gente perde a paz interior e a gente começa a entrar numa vida sem sentido. E isso é triste, né? A gente vê, infelizmente, muito isso acontecendo, né? E, infelizmente, né, quando a pessoa ela entra nessa vida sem sentido, infelizmente, ela vai buscando as fugas, as compensações, o prazer, né? O tentar dominar as coisas, ou então o consumismo, são tudo válvulas de escape que tentam nos enganar, ou a gente vai, né, como que nos auto-enganando para que a gente possa, né, se ver, né, feliz e realizado. Mas no fim gera sempre um vazio onde nós não conseguimos corresponder e responder aquilo que no mais profundo do nosso interior, né, realmente grita. Né? Nós precisamos entender isso também. Né? Primeiro, né, o chamado. Todo mundo é chamado não para entrar dentro de si, mas para sair de si. Por isso que o grande empecilho para o chamado vocacional é esse, né? É a pessoa que não sai
de si. Ela não consegue olhar para fora, ela não consegue olhar para o outro, ela não consegue olhar para o próximo para entender o próximo. Ela olha para o próximo só para julgar o próximo e condenar o próximo, porque ela se vê como um estereótipo de perfeição. Esse é o grande problema, quando a pessoa não consegue sair de si, porque quando a gente sai de si, naturalmente a gente começa a nos ver melhor. E quando a gente começa a ver as nossas limitações, né, algumas coisas assustam assim, né? Mas quando a pessoa ela quer se manter ali, né, fechada em si, para não mostrar as suas fraquezas, ela acaba perdendo a oportunidade também de amadurecer e de crescer na sua vida. Então, essa é a primeira coisa que todo chamado, né, todo mundo precisa reconhecer, né, sair de si. Depois, né, a segunda coisa também é importante, né, é corresponder, né, um desejo do nosso interior, né? Então, assim, todos nós temos no nosso interior, né, a gente pode dizer, né, até um tema de um livro, né, de um grande psicólogo, né, da logoterapia, né, que é o Viktor Frankl, né? Ele passou, né, um tempo, né, da sua vida, né, preso no campo de concentração nazista, e lá ele vai ter uma grande experiência, né, onde ele era judeu, e ele vai ali, né, tendo essa experiência de perceber, né, como que aquelas pessoas, por mais que viviam naquelas condições, né, muitas vezes ali, né, aquelas condições difíceis, né, como que aquelas pessoas, elas suportavam aquelas realidades ali, né, drásticas que estavam vivendo, né? E ele chega, né, à conclusão de que, né, que aquelas pessoas, os que conseguiam suportar aquela realidade, é porque elas conseguiam, né, elas conseguiam como que dar um sentido para aquilo que estavam fazendo. Elas conseguiam dar um sentido para a sua vida. Então isso é importante. Todos nós temos essa, né, sede de sentido. Sede de sentido para a vida. Todos nós temos esse anseio interior de sentido para a vida, né? E dentro dessa sede de sentido, nós temos três coisas muito importantes também, né? A primeira é o que, né? A identidade. Todos nós temos um desejo de, pode dizer assim, de saber quem somos, né? Todos nós temos esse desejo. Infelizmente, há um grande problema, né? Porque o orgulho, a vaidade vai fazendo o quê? Vai velando ou encobrindo aquilo que realmente nós somos, e nós vamos construindo outras coisas. E aí nós vamos caindo, né, em grandes problemas, né, existenciais. Depois, né, outra coisa também que está relacionada a essa sede de sentido, né, é aquilo que nós chamamos de ideal. Ideal. E é interessante se a gente olhar, a gente pegar uma criancinha bem pequenininha, né, que já começa a ter mais consciência das coisas, né? Se a gente perguntar a ela assim, né, o que você quer ser quando crescer, essa criança ela vai falar alguma coisa. É muito interessante, né? Toda criança ela tem essa coisa, né, de ser alguma coisa, né, quando crescer, né? E às vezes a gente vai crescendo e a gente vai perdendo o que? Os nossos ideais. Isso é triste, por quê? Né? Porque quem não tem uma meta não consegue, né, caminhar, dar passos para frente. Né? Quem não tem uma meta não consegue realmente crescer. E nós precisamos, né, ter esse cuidado na nossa vida também. E a terceira palavrinha, né, que está aqui, né, dentro dessa sede de sentido é a utilidade. Todos nós desejamos nos sentir úteis para alguma coisa. Todos nós temos esse desejo, né, de fazer uma coisa e de ver que aquela coisa está fazendo diferença na vida de outros. Todos nós temos isso. Até porque quando a gente vê que aquilo que a gente está fazendo não tem utilidade nenhuma, a nossa tendência é abandonar aquilo. E nós precisamos, né, realmente, né, ter essa consciência. Por isso que quando nós somos chamados para sair de nós mesmos. Porque saindo de nós mesmos, nós vamos encontrando isso aqui.
porque nós começamos a nos conhecer mais, nós começamos, né, a entender melhor, né, qual é o verdadeiro ideal da nossa vida, nós conseguimos perceber, né, diante dos nossos dons aquilo que realmente, né, para aquilo que realmente nós servimos, né, nós somos úteis, né, para a obra de salvação, né, e para o meio onde nós estamos. Então, é muito importante, né, para que a gente possa entender isso. Então, assim, né, hoje, essa reflexão, né, sobre esse caminho de perfeição, né, que tem a ver com a vocação universal e a vocação particular, né, que é a vocação batismal, né, de todo cristão, nós precisamos entender basicamente isso, né, que nós somos chamados a um caminho, a esse caminho que vai nos revelando e vai nos dando, né, essa grande capacidade de sair de si e, é claro, né, de ali, né, e saciando, podemos dizer assim, saciando esse desejo que nós temos, né, de identidade, de ideal, de utilidade, porque tudo isso, todos nós temos isso na nossa vida, né? Então, assim, nesse livrinho, né, do Caderno de Espiritualidade, que a gente está, né, já divulgando lá desde a nossa primeira aula lá, né, nós temos lá no capítulo 4, nós temos no finalzinho, né, do capítulo 4, nós temos ali, né, 5 passos para corresponder o chamado de Deus, né? Então, assim, né, qual o primeiro passo, né? O primeiro passo é levantar do nosso comodismo e dar o primeiro passo no seguimento, sair do nosso conforto e da nossa segurança para estar na presença de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer. Se lembra? Ó, sair de si, né? A primeira coisa, né? A gente precisa sair do nosso comodismo, né? Se a gente quer realmente, né, encontrar, né, qual é a nossa vocação, o nosso chamado, nós precisamos disso, né? Sair do nosso comodismo e ir ao encontro de Cristo, né? Dedicar tempo a Ele, né? E assim nós podemos fazer, né, de repente, um exercício importante na nossa vida, né? Por exemplo, se a gente tirar, né, nem que seja um dia da nossa semana, né, para ir lá, né, ficar diante do sacrário, nem que seja 10 minutos, 20 minutos, meia hora diante do sacrário ali, para rezar, né, para ir crescendo na intimidade com Deus. E quanto mais a gente cresce na intimidade com Deus, mais a gente consegue escutar a voz de Deus, né? Mais a gente consegue escutar, né, os chamados de Deus na nossa vida. Então, essa é a primeira coisa, né? Sair do nosso comodismo. Porque às vezes a gente fica querendo que as coisas caiam na nossa cabeça e nada acontece assim. Nós precisamos, né? É tudo correspondência, como falava anteriormente. Deus nos ama e nós precisamos corresponder a esse amor, né? Deus nos chama e nós precisamos ir ao encontro dessa voz que nos chama, corresponder esse chamado, né? O segundo passo, né, para que a gente possa, né, corresponder ao chamado de Deus, né? Aprofundar na vida de oração, no diálogo com Deus, adquirir práticas espirituais de oração, de mortificação e desapego. É essencial essas 3 coisinhas, né? Práticas espirituais de oração, né? Aprender a rezar, né? É importante. Vai ser um ponto, né, das nossas próximas aulas, um pouquinho para frente, né? A vida de oração. A mortificação, né? Porque quanto mais a gente aprende a fazer jejum, mais a gente aprende a nos mortificar, mais a gente consegue calar, né, aquilo que grita em nós, para que a gente possa entender melhor, né, e escutar melhor a voz de Deus. E o desapego. Se a gente não aprende a desapegar, vai acontecer conosco o que aconteceu com aquele jovem rico. Cristo vai dizer: só te falta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar triste, porque a gente tem muitos bens. Então a gente tem que aprender a desapegar, né? A viver mais do necessário, né? A ter aquilo que é necessário para a nossa vida. De vez em quando a gente precisa fazer o exercício de doar alguma coisa que a gente tem, a algum necessitado ou alguém, né? Para a gente pegar, que a gente vê que precisa daquilo que a gente tem, que a gente não está usando, a gente ser capaz de desapegar das coisas, porque o caminho é esse, né? O caminho de sair de si, um caminho já de desapego interior, para depois desapegar das coisas exteriores. A terceira coisa, para corresponder ao chamado de Deus, procurar uma direção espiritual, alguém que possa nos iluminar e equilibrar diante dos nossos anseios, para que não façamos a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, né? Então isso aqui também
é muito importante. E é importante também reconhecer, né, porque tem gente que vai buscar direção espiritual em tudo quanto é lugar, menos no lugar certo, aqueles que têm o estado de graça para conduzir as almas. E aí é um grande erro também, né? Se alguém faz isso, né, está buscando, né, a sua própria condenação. Por mais que a pessoa seja uma pessoa boa e santa, quando ela não tem uma graça de estado para realizar aquela tal coisa, ela, na verdade, ela não está permitindo com que Deus conduza, ela está conduzindo aquela alma. E, naturalmente, quando o homem conduz as almas, a gente sabe muito bem aonde que vai dar. Depois, né, o quarto passo, né, é descobrir, né, como nós falávamos lá nas primeiras aulas, né, o quarto passo para que a gente possa, né, corresponder ao chamado de Deus, né, descobrir, né, a nossa espiritualidade, o nosso carisma. Então, aquilo que a gente se identifica a nós, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos atrai, a gente precisa realmente, né, refletir sobre isso. E o quinto passo, né, ter uma confiante certeza de que a vontade de Deus é muito capaz de nos fazer felizes, porque esse é o grande dilema, muitas vezes, dos vocacionados, né? Ele fica ali, né, achando que, assim, mas como que isso? Eu nunca sonhei isso na minha vida, e ele fica com medo de dar aquele passo na sua vida. E, naturalmente, quando a pessoa tem medo de dar o passo, ela não dá o passo, o que vai acontecer é o que, né? A gente começa a duvidar da vontade de Deus, do chamado de Deus, a gente começa, infelizmente, a cair nas compensações, a gente começa a buscar coisas erradas, e, infelizmente, a gente vai, né, perdendo a nossa felicidade, porque se Deus nos criou, se Ele nos fez, Ele nos conhece muito mais do que a nós mesmos, Ele sabe muito bem o que pode nos fazer felizes. Então a gente precisa confiar, a gente precisa ter essa certeza. E a gente vê, né, como que o próprio Deus ele vai nos chamando, né, a atenção, né, sobre essa condição importante da nossa vida. Né? E é claro, né, diante do chamado de Deus, a gente precisa realmente ter essa grande confiança. A vontade de Deus é capaz, sim, de nos fazer felizes. Né? Por mais que a gente nunca tinha sonhado com aquilo, ou nunca tinha percebido aquilo, mas se a gente é acompanhado, e se a gente vai, né, dando sinais, né, daquela vocação, e quem vai nos acompanhando, vai nos direcionando, e a gente vai abraçando aquilo que realmente é próprio nosso, naturalmente a gente vai, né, realmente alcançar a nossa felicidade, a nossa realização, e é claro, essa paz interior, né, que é a presença, né, essa presença de Deus na nossa vida. Por isso que é essencial termos essa capacidade de corresponder ao chamado de Deus. Então, assim, né, nessa reflexão desse dia, né, a gente precisa, né, realmente, né, aí levar para a nossa semana, né, refletir sobre esse chamado. Né? Mesmo aqueles que já assumiram um estado de vida, mesmo aqueles que já têm, né, já consciência da sua vocação, né, precisam, né, ir percebendo aquilo daquelas coisas que nós fomos, né, ali, né, refletindo, né, sobre a capacidade de amar, né, que é a santidade, né, essa capacidade de amar. Se eu estou vivendo a minha vocação muito mais buscando coisas, o amor dos outros e esquecendo de amar a Deus. Né? Então a gente precisa, né, realmente, né, refletir sobre isso, senão a gente nunca vai ser feliz, porque, como dizia, a felicidade só se dá na nossa vida quando nós aprendemos a fazer, né, os outros felizes. Então isso é importante para que a gente possa tomar consciência. Trouxe hoje também aqui, né, 2 livrinhos, né, antes de terminar a nossa reflexão, 2 livrinhos muito interessantes que vale a pena, né, a gente adquirir, né, na medida do possível, e ler, né, com calma. Né. Esse aqui, né, do Adolfo Tanqueray, né, que é para formar almas santas. Esse livro é muito bom, né, porque aqui ele é bem simples a leitura, né, e fala, né, sobre tudo isso que a gente está falando, né, sobre essa capacidade de viver a vida de Deus, né, de estar unido em Deus. Então, esse livrinho aqui, né, para formar almas santas, é muito bom, né, uma recomendação muito boa de leitura. E outro livrinho também, um pouquinho mais fino, né, bem sintético também, um pouquinho mais difícil de entender, mas depois, né, mais à frente, numa aula, a gente vai trabalhar ele, né, que é esse aqui, né, As Três Vias e as Três Conversões, de um teólogo, né, Garrigo Lagrange. Muito bom esse livrinho também, que fala muito, né, esse livrinho, quando a gente lê, ele vai nos fazendo um exame de consciência, né, porque
porque aqui ele fala das 3 idades da vida interior, né? E a gente vai se reconhecendo ou percebendo alguns elementos da nossa vida que ainda precisam ser amadurecidos para que a gente possa ir crescendo numa maturidade de vida interior. Então esse livrinho As 3 Vias e As 3 Conversões, do Garrigou Lagrange, também vale muito a pena adquirir. Então a gente pode, né, ir guardando essas indicações de livros, né, para que assim a gente possa realmente, né, ir tendo, né, também material, né, para que a gente possa refletir e, é claro, né, aprofundar mais ainda nesse grande chamado de Deus para a nossa vida. E, é claro, também fica novamente a indicação do nosso caderno de espiritualidade, né, o capítulo 4 desse livro fala, né, sobre essa questão do chamado, da vocação. Né? Então, aqueles que quiserem, né, fazer uma reflexão, né, sobre a vocação, né, que tem o artigo, né, capítulo 4, que fala sobre a vocação, né, fala sobre essas realidades que hoje nós partilhamos aqui hoje. Então, para que a gente possa, né, realmente, né, crescer cada vez mais nessa experiência com Deus e, como dizia no início, né, na capacidade de amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa força. E o próximo como a nós mesmos. Então, a gente fica por aqui, né, nessa aula. E vamos fazer, né, uma breve oração invocando a Virgem Maria, né, para que ela possa perceber, assim que como ela que guardou, né, tudo no seu coração, a gente possa também, né, adquirir essa grande docilidade, essa graça de guardar essas coisas no nosso coração, para que assim a gente possa meditar e, é claro, né, chegar a colocar em prática o que nós aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ai, Padre,